Nos anos 80, início dos anos 80, falarmos no Brasil sobre políticas públicas era algo que criava um certo... As pessoas diziam, políticas o quê? Passado hoje 30 anos, a gente conseguiu consolidar essa área e ela não há ninguém no Brasil que não fale sobre a importância, a necessidade das políticas públicas brasileiras. Pois bem, nesse momento, então, foi criado o Núcleo de Estudo de Políticas Públicas, aqui pela universidade, pela Unicamp. A Unicamp era uma instituição nova, uma universidade que sequer tinha 25 anos, e já fazendo inovações ao criar o NEP e outros núcleos, que eram núcleos interdisciplinares, que estavam, no caso nosso, preocupados com estudar as políticas públicas da perspectiva da sua constituição, da sua formulação, sua implementação, e nesses 30 anos, que o NEP está hoje, né, após 30 anos, a gente pode dizer que no Brasil nós consolidamos, enfim, o núcleo conseguiu participar desta constituição de uma área que está presente, e ela é importante no país todo. Nós temos núcleos e grupos se dedicando aos estudos de análise e avaliação das políticas sociais. O foco aqui no NEP sempre foi saúde, educação, assistência social, programas de transferências de renda. E aqui com vocês eu vou me focar mais sobre educação, que é a área com a qual eu trabalho, me dedico mais, né? Embora a gente tenha conseguido, em termos de desenvolver metodologias, de realizar pesquisas e avançar e contribuir, né, para a ciência brasileira, em termos de análise, de avaliação, especialmente implementação de programas sociais, na elaboração de diagnósticos e criação de indicadores, na elaboração de monitoramento de políticas sociais. Há uma área, no caso da educação, que eu diria que ainda não tivemos sucesso. Então, hoje, a convite aqui do TED, eu não vou trazer um relato de uma experiência, como alguns grupos trouxeram experiências bem-sucedidas, né? Aliás, muito bem-sucedidas. Eu trarei questões, eu trarei um questionamento, um desafio que está posto para os pesquisadores, enfim, está posto para a sociedade brasileira, mas como nós estamos aqui falando de pesquisa, né, no que se refere, então, o tema que eu estou trazendo para a gente discutir, que fatores, né, estão correlacionados ao desempenho dos alunos nas escolas públicas, ou seja, aquilo que a nossa Constituição, em 1988, e depois a Lei de Diretrizes de Base, a LDB, define como qualidade da educação, né? Como é que a gente estuda e como que a gente vai contribuir para essa qualidade da educação. Se a gente considera, né, que em nossa contemporaneidade o ensino é uma profissão central e um agente de mudança da sociedade do conhecimento, hoje eu tenho que tratar aqui como é que uma educação de qualidade para as nossas crianças na educação básica, né, vai ser oferecida. Né? Não há eventos do quais eu participe, seja com professores, gestores de escola, seja com promotores públicos, ou a Justiça, o Ministério Público tem se preocupado muito com a questão educacional e sempre estão nos chamando, com empresários que também têm se preocupado muito com a questão educacional. A pergunta é esta: qual é a variável, onde mudamos para que a gente tenha uma mudança efetiva na qualidade de ensino, na aprendizagem dos alunos? Esta é a pergunta que ressoa o tempo todo, né? Eu diria, né, que eu teria que levantar aqui algumas ponderações e questões que eu levanto nesses eventos e causam um certo desânimo com os participantes, né? Primeiro, há uma impossibilidade de uma resposta única, isso pelo menos a gente tem clareza. Resolver
as questões da qualidade da educação brasileira, não há uma única saída. Eu não tenho uma única resposta. Isto cria um certo angústia nas pessoas, porque elas esperam que nós, pesquisadores, ofereçamos a solução. Olha, faça isto que acontecerá a melhoria da qualidade da educação. A segunda questão que eu tenho, que acho que vale a pena ressaltar, é que a gente tem que assumir a complexidade do processo educacional. Né? Não só a complexidade, mas a questão do tempo. Estávamos brincando agora com o Roberto, o filho dele já está na escola desde os 13 meses, e ficará pelo menos até uns 28, 30 anos. É disso que estamos tratando. É uma criança que está entrando agora, em 2012, num sistema educacional, né? E que ficará nele, se fizer toda a educação básica, até 2030. Ele tem que permanecer naquela escola. Né? E veja, que é o que eu vou puxar mais daqui a pouco, o que é pensar em 2030. Né? O terceiro ponto da ponderação é que, normalmente, quando a gente entra para esses debates, a gente sempre vai buscar o culpado. Parece que tem um DNA aqui. Bom, a qualidade do ensino é porque o governante não aplica dinheiro. É porque o professor não dá bem aula. É porque o pai do aluno não acompanha. É porque o aluno não... Enfim, a gente vai mais buscando culpado para achar a solução. Enfim, acho que a grande questão é como desenvolver um modelo, né, que a gente possa avaliar a qualidade da educação ou sugerir, criar orientações de política que possam, de fato, contribuir no dia a dia das escolas, e sempre, claro, estou me referindo às escolas públicas. Né? A criação de uma metodologia nova para a compreensão desse processo, eu diria que há alguns caminhos que, durante esses anos todos, a gente acumulou um conhecimento, a literatura brasileira avançou muito. Né? Então, uma perspectiva, estudos interdisciplinares. Não dá mais para a gente esperar que só um profissional, o pedagogo, estude o processo educacional e ele consiga. Todas as equipes com as quais eu tenho trabalhado envolvem profissionais formados em direito, em ciências sociais, em estatística, sociologia, enfim, não nas diversas áreas do conhecimento. A gente terá que superar, com certeza, dicotomias tais como teórico e prático, que é muito comum na educação. Isso é muito teoria. Não, o que vale é o prático, é o que eu faço na escola. Se a gente não conseguir superar essa dicotomia de que há possibilidade de teoria sem prática e prática sem teoria, dificilmente a gente vai avançar. Outra é os modelos quantitativos e qualitativos. Para entender o processo educacional só por meio das análises qualitativas. Outros dizem, não, é só um método quantitativo que consegue me aproximar da realidade da sala de aula. O empírico e o conceitual. Enfim, ainda nossas produções são muito marcadas por dicotomias e que não conseguem avançar para mostrar a nossa complexidade. Superar uma visão que é muito marcada nos últimos anos, estandardizada, estou usando a palavra inglesa, portuguesada, porque é uma influência que veio de fora, e ranqueada. A gente sempre, quando quer olhar para o processo educacional, a gente quer ver um standard, um padrão, que tem que ser igual para esse país todo. São mais de 45, quase 50 mil escolas urbanas e tantas lá rurais, e queremos que seja igual como Brasília está pensando. Ou queremos um ranking. Em relação ao quanto está a sua, primeiro, segundo, sempre achando qual é a melhor, qual é a pior. E, finalmente, uma articulação do que eu estou chamando aqui da academia com o sistema público. Ainda
por mais que a nossa universidade, aqui eu estou falando da Unicamp, tenha essa marca de buscar a relação com a sociedade, o setor empresarial ou o setor público, ainda há um fosso, né, tanto da parte da academia quanto do sistema público nessa relação entre o conhecimento que é produzido aqui e o conhecimento que é produzido nas redes públicas, né. Isto, o que nos mostra que, muitas vezes, os formuladores de políticas públicas se utilizam muito pouco do conhecimento que é produzido na academia. Não? São tomadas de decisões, muitas vezes mais baseadas no empírico ou em outros tipos, né, de critérios, que não necessariamente na articulação com a pesquisa. Enfim, a questão posta como um grande desafio é repensar o papel da escola, né? Uma nova concepção de escola. Parece-me que nos preocupamos em fazer e ter uma boa escola para o século XX que não o fizemos. Eu tenho muitas vezes essa sensação quando eu estou, por exemplo, encerrando uma disciplina aqui na graduação e meus alunos de licenciatura fizeram um bom trabalho, mas fica aquele gosto que é um bom trabalho para a escola que já passou. Eles vão dar aula daqui 10, 15 anos, para essas gerações novas. O que está pensado ali não está adequado. Nós não temos hoje, eu pelo menos, coloco aqui como para o TED essa questão. Como é que a gente pensa essa nova escola? Porque eu estou ainda num paradigma que já está superado, né? Para mim, essas são as grandes questões, então, que se colocam, né, para que uma organização que dê ênfase à aprendizagem para a sociedade do conhecimento, né? Ou seja, a escola como relações, redes sociais, que desenvolva o capital social dos alunos e que essa escola se transforme no centro da comunidade, não como é hoje, como algo à parte, isolado, cercado por muros e fechada, e que pouca relação tem com o seu entorno, né? Então, eu encerraria, né, colocando que o desafio, né, é qual o caminho de pesquisa nessa área que contribuirá para rompermos esse ciclo vicioso, né, que nós não sabemos como fazer para trocar. Usar uma expressão bem popular, como é que eu troco a roda do carro em movimento? Especialmente no momento em que nós estamos como nação, como sociedade, dizendo que vamos aportar mais recursos financeiros públicos para a educação pública. Se fala no plano nacional de saltarmos de 5,3 percentuais do PIB para 10%, para serem utilizados na educação básica, e se fala em utilizar recursos do pré-sal, tá? Que é a preciosidade dessa sociedade. E aí, como que a gente rompe esse círculo vicioso? Porque, então, eu estou apostando em uma variável só. É só pôr mais dinheiro, aí a gente cai de novo. E como eu instauro um círculo virtuoso, que uma mudança numa determinada variável me leva a outra, ou quais variáveis eu tenho que atuar ao mesmo tempo para que naquela unidade escolar algo ocorra, a criança aprenda. E aprenda como a sociedade está definindo o que eu quero. Bem, não trouxe dados, não trouxe números, como normalmente as apresentações sobre essa área faz, mas eu gostaria de trazer aqui mais inquietações e dizer, olha, temos aqui um terreno longo pela frente como pesquisadores, como estudiosos desse assunto. Obrigado, boa tarde.